Olá pessoas, hoje vamos falar sobre a origem da vida. Por que somos tão complexos? Temos duas teorias. A teoria que houve um ser maior que criou, você pode chamar de cosmo, Deus, criador, ou que seja lá o que for. Ou a teoria do que o nada tenha gerado a vida. Eu vou dar um tempo para vocês pensarem sobre qual é a resposta correta sobre a origem da vida. Lá, vamos dar um tempinho. Vou dar um tempo. Mais um tempo. Você escolheu o nada, a evolução? Que a vida veio originada do nada? Que a vida foi originada de uma coisa sem vida? Tem certeza que você escolheu o nada, a evolução, como explicação da origem da vida? Eu vou dar um tempo para vocês pensarem. E aí, já pensaram? Tem certeza que você escolheu algo sem vida como aquilo que deu origem à vida? Se você escolheu a evolução, o nada, você está errado, você errou. A evolução, ela não explica como as coisas são tão complexas. Na verdade, ela arranja mais perguntas do que a resposta. Ela gera mais perguntas e isso não resolve nada. Tem certeza que você acredita nessa teoria de que houve o Big Bang? Puf! As coisas foram evoluindo. Uma ameba caiu no planeta Terra, sobreviveu às radiações solares e ela foi se multiplicando e criando pernas, braços, asas, barbatanas, patas, num processo de milhões e milhões e milhões de anos. Sobre uma possibilidade matemática considerada praticamente impossível de acontecer, sobre uma possibilidade matemática que supera o cálculo de todos os átomos do universo. Isso não te incomoda pensar que, ou melhor, engolir que as coisas aconteceram desse jeito? Pois é, você errou, que a evolução não explica como as coisas são tão complexas. É a mesma coisa que dizer o seguinte: a minhoquinha foi melhorando num processo de milhões de anos, desculpe. Alguns peixes tentaram se arrastar para a terra e eles foram morrendo, mas num processo de milhões de anos. Menos peixes foram morrendo e foram virando anfíbios. E nesses milhões de anos, esses peixes que tentaram subir para a terra foram sobrevivendo. Isso fez com que os genes deles modificassem, que a seleção natural modifica os genes de animais de outras espécies. E os peixes foram virando anfíbios, os anfíbios foram desenvolvendo patos. Se você escolheu a opção evolução, que o nada, coisa sem vida, originou a vida, você errou. Se você escolheu que algo maior, criador, cosmo, ou seja lá que nome você deu origem à vida, algo com vida, como a ciência exige que seja, você acertou. Parabéns, você é inteligente. Saiba que se existe um criador maior do que tudo, a possibilidade de ser possível para ele criar todas as coisas é 100%. Então, a criação é uma certeza matemática. A criação é inevitável, é uma certeza absoluta. Então, isso seria sérios motivos para você acreditar que a criação explica como as coisas são tão complexas e como veio surgir a vida. Imitação terminando em 3, 2, 1. Pois é, pessoal, o objetivo desse vídeo não é mostrar o que está certo ou errado, se é evolução ou criação. O objetivo do vídeo é mostrar que taxar as coisas como certas ou erradas, que a sua palavra não tem poder para torná-las certa ou errada. Eu usei os mesmos esquemas de indagação, ridicularização de ideias que o Diego fez para mostrar nesse vídeo. Palavras não tornam as coisas certas ou erradas. O Diego ele usou um tipo de argumento considerado falacioso, ou seja, desconsiderado em debate, chamado de apelo à ignorância. Então eu estou dizendo que ele é ignorante. Esse é o tipo de argumento que ele usou. Geralmente é quando você faz afirmações soltas, sem muito embasamento dentro das afirmações. Simplesmente ele foi afirmado o que é certo e o que é errado, simplesmente por ele achar que é certo ou errado. Teve afirmações que a ciência mostrou isso. Isso não é verdade. A ciência ela não trabalha com verdade, na verdade. Outra parte que eu fazendo uma imitação do vídeo dele mostra que como eu estou usando o mesmo tipo de indagação errada, as palavras não podem tornar as coisas de verdades ou mentiras
mentiras, certas ou erradas. Suas palavras não têm poder para isso. A lógica teria, nem sempre, que as pessoas às vezes têm sua própria lógica, que difere da lógica real. Houve conversa com o Diego na TwitchCam, e nessas tentativas de conversar na TwitchCam, só foi repetido aquilo que foi ensinado pra gente na escola, sobre teoria evolutiva. E nada foi falado dos problemas que a evolução tem, para provar que ela é uma coisa comprovada. Foi dito nos comentários do vídeo do Diego, por mim até, que evolução não seria ciência, na visão de muitos. Isso foi considerado absurdo, mas vamos fazer um pequeno resumo do que é ciência. Para que um método seja considerado científico, ele exige 4 características. Observação, coisa que a evolução não pode ter, que eles não têm uma máquina do tempo para verificar que uma espécie se transformou em outra, uma coisa que é totalmente necessária para a evolução. A evolução, ela não pode ter a observação. Foi dito nos comentários do vídeo que nós evoluímos sim porque misturamos de cor. Eu preferiria não comentar esse tipo de comentário. A evolução acontece porque o ser humano tem muitas cores. Ou que cachorro tem pintas e outros não. Uma coisa eu posso te garantir. Um cachorro, quando cruzado com outro cachorro, provavelmente você vai ver um filhote de cachorro. Dificilmente você vai ver tentáculos, asas, coisas que diferem de um cachorro. Até mesmo dentro da teoria da evolução, que demora milhares de anos, segundo os evolucionistas. Portanto, esse lance do ser humano ter cores diferentes não ajuda em nada na evolução. Então a evolução ela não pode ter a característica da observação. Ela também não pode ter a característica da experimentação, porque a evolução depende da explicação dela que uma espécime se transforma em outra completamente diferente. Eles não podem fazer isso. Eles não vão criar macacos que voam, não vão ver macacos que voam. Caso a teoria evolutiva estiver certa, isso vai demorar milhões e milhões de anos. Vocês não vão estar aqui para ver. Portanto, a evolução ainda não é uma ciência comprovada, que ela não tem a característica da observação e não tem a característica da experimentação. Há quem fale em vírus. Isso vai depender de quem acredita que o vírus é ou não um ser vivo. Não existe uma unanimidade nas comunidades científicas. Unanimidade é o que menos existe nas comunidades científicas sobre se o vírus é ou não classificado na categoria dos seres vivos. Outra característica exigente para que seja considerado um método científico é a previsibilidade e controle, coisa que também, pelos mesmos motivos acima, os evolucionistas não podem ter. Eles não podem fazer experimentos do tipo, não podem observar coisas do tipo, que isso demora milhões e milhões de anos, segundo a teoria evolutiva. Logo, eles ficam impossibilitados de fazer testes previsíveis e controlados. E a última característica para que seja considerado um experimento científico é a formulação de hipóteses. A única coisa que a teoria evolutiva ela tem em mãos agora. Ela não é comprovada, ela não pode provar nada, ela é uma hipótese, muito aceita por muitos, recusada por outros, mas hipótese não é fato. Fato não é teoria, teoria não pode ser fato em lugar nenhum do mundo. São conceitos imisturáveis. Outra coisa que talvez você não saiba é que a teoria evolutiva ela também vai contra a própria ciência. Ela vai contra a lei da termodinâmica, conservação de energia, diz que ninguém pode criar ou destruir energia, logo a vida só pode gerar vida. Ela vai contra a segunda lei da termodinâmica e ela vai contra a lei de Pasteur da biogênese, que diz que um ser vivo não pode ser originado por algo inanimado, somente vida gera vida. Logo, a teoria evolutiva não explica a origem da vida. Agora que você sabe sobre alguns conceitos básicos de ciência, você decide se a evolução é ciência ou não. Mas é fato que ela, mesmo para os que consideram ela ciência, ela seria uma ciência não comprovada. Na opinião de muitos, não ciência. Você escolhe a sua depois que souber o conceito básico de ciência. Talvez uma das explicações básicas para que o Diego tenha feito esse vídeo seja uma resposta ao preconceito que ele sofre por ser ateu. Muito compreensível, os ateus sofrem muito preconceito. E talvez tenha feito esse vídeo como uma forma de desabafo, mesmo sendo um vídeo anti-ciência. E enfim, o objetivo do vídeo é esse, mostrar que palavras não tornam as coisas verdades ou mentiras, certas ou erradas. E que qualquer um tem o mesmo poder de fazer citações, declarações, e que as nossas declarações não tornam as coisas certas ou erradas, como foi dita no vídeo dele. Então, quando você apontar para os outros e dizer você está errado, saiba que primeiro você está ferindo a mais importante técnica de influenciar e fazer amigos considerada no mundo, e que suas palavras não têm poder para tornar a pessoa certa ou errada. Eu vou continuar assistindo
os vídeos do Diego, é claro, cara muito inteligente, mas na minha opinião particular, esse vídeo ele não argumentou bem. Poderia fazer um outro vídeo corrigindo erros desse. A mensagem